Olá, meus amigos, a paz do Senhor, tudo bem com você? Estamos no ar com mais um programa Luz para o Meu Caminho, um programa do seu CEADEB TV. E hoje eu gostaria de pensar com você sobre algo que talvez venha definir uma nova perspectiva de encarar a vida e os seus problemas. Porque, na verdade, somos aquilo que nós vemos. Aliás, aquilo que nós vemos define quem nós somos. À luz da Bíblia, isso pode ser muito bem explicado quando você toma como referência um texto bíblico que se encontra no livro de Gênesis. E nós vamos começar justamente com essa passagem bíblica. Mas antes de mais nada, eu quero convidar você para orar conosco, porque afinal de contas, o nosso desejo é que esse programa venha a abençoar a sua vida. Luz para o Meu Caminho é um programa que deseja abençoar a sua vida. Então feche os seus olhos e ore comigo. Deus eterno e poderoso, Pai de toda a glória, nós chegamos à Tua presença nesse momento, crendo no Teu poder, na Tua majestade, na Tua soberania. Pai, que nós possamos, durante esse tempo que estamos juntos aqui, Pai, possamos desfrutar da Tua presença gloriosa. Pai, que tudo aquilo que vai ser compartilhado venha trazer vida e vida em abundância para todos nós. Fala conosco através da Tua palavra, através das nossas vidas, Pai, trazendo cura, libertação, trazendo alegria, trazendo bênçãos sobre medidas para cada um de nós, para os nossos lares e para a nossa família. Pois bem, como nós dissemos há pouco, à luz da Bíblia, é importante que você compreenda que aquilo que nós vemos, na verdade, é definido por aquilo que nós somos. Olha só que perspectiva interessante. Eu quero compartilhar com você um texto que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 2, do versículo 8 em diante. Esse texto fala sobre a criação do homem, da mulher e do jardim do Éden. Diz o texto sagrado: e plantou o Senhor Deus no jardim, no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar esse jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Qual o contexto desse texto? Deus cria o homem, cria a mulher e estabelece um espaço geográfico, um espaço natural. E esse espaço é dotado de toda a beleza, de toda a formosura e de toda a fartura. Ali, Deus coloca toda a espécie de árvore que produz frutos, provavelmente frutos deliciosos. Mas o que acontece com Eva? Muito embora ela pudesse compartilhar de todo tipo de fruto, ela decide ficar em frente justamente àquela árvore da qual ela não poderia tocar. Isso nos traz uma perspectiva que você precisa pensar. Eva tinha todas as árvores
à sua disposição, mas ela focou apenas naquela em que ela não poderia desfrutar. Porque nós somos assim. O ser humano, ele é dotado de um perfil curioso. Ele foca a sua mente naquilo que ele ainda não possui. Ao seu redor, ele pode ter muitas coisas, ele pode estar cercado de coisas que lhe trazem abundância. Mas, no entanto, o que ele deseja é justamente aquilo que ele não possui. Isso nos leva a uma atitude de ingratidão diante de Deus. A nossa visão e o nosso olhar passa a ser definido não pelo que Deus nos deu, não pelo que o Senhor nos concedeu, mas justamente por aquilo que nos falta. E é importante que você entenda que o diabo trabalha justamente na minha carência. Eu vou repetir, o diabo trabalha justamente na minha carência. Ele age conduzindo você a observar aquilo que você ainda não possui e cria na sua mente um desejo que lhe conduz a uma vida de estresse, de ansiedade e de doenças emocionais, porque nós estamos expostos a uma carência gigantesca. Aliás, se você parar para pensar, o nosso desejo é conduzido por aquilo que nós abdicamos. Olha só que perspectiva interessante. Quando você vai comprar um sapato, quando você vai escolher uma roupa, na loja, você se depara com uma vitrine que tem centenas de possibilidades, centenas de opções. E você tem que decidir qual a roupa que você vai comprar. Você olha, observa e decide adquirir uma roupa, sei lá, 2, 3. Mas o fato é que a sua escolha faz com que você abdique de todas as outras que ficaram na prateleira. E isso me gera uma consequência de que eu abro mão de mais coisas do que aquelas que eu escolho. A vida é feita disso, de escolhas e decisões. E cada vez que eu decido, eu deixo outras opções para trás. Só que o diabo trabalha com aquilo que eu não escolhi. E na minha mente eu levo para casa a preocupação de coisas que eu não trouxe comigo. Aquilo que eu poderia ter e não tenho. E é justamente isso que me conduz a uma vida de frustração, a uma vida de ansiedade, a uma vida de maledicência. É assim que nós somos. Nós somos definidos pelo que nós somos por dentro, pelas minhas perspectivas interiores. O grande problema é que eu enxergo conforme a minha experiência pessoal. Eu vejo conforme a minha história de vida. E se eu tive uma história frustrante, isso compromete todas as minhas escolhas. Sim, porque às vezes o meu ponto de vista é marcado, por exemplo, pelo medo, pelo pânico, pelas experiências frustradas que eu tive na minha vida, pela preocupação de errar, de não conseguir acertar o meu alvo, de ser alvo de críticas. Enfim, o medo, ele me leva a ter uma visão pessimista da vida, a não querer enfrentar os desafios da minha vida. Tem um texto na Bíblia que eu chamo a sua reflexão. À luz da Bíblia, você precisa pensar sobre isso. Está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 14 em diante. O texto diz assim, fala sobre o profeta Eliseu. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e com carros. Então o seu servo lhe disse, ai meu senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte
estava cheio de cavalos e carros de fogo. Isso tudo ao redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te ao Senhor, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. Esse contexto aqui bíblico nos revela o momento em que o rei de Samaria decide guerrear contra Israel. Mas acontece que toda a estratégia, todo o planejamento de guerra do rei da Síria era antecipadamente previsto pelo profeta Eliseu, que preparava o exército de Israel, e então eles venciam aquele momento, aquela batalha, aquele tipo de estratégia. Chega a um ponto em que o rei da Síria se preocupa e acha que entre eles há um traidor. Só que um dos seus servos o alerta: olha, rei, não tem nenhum traidor entre nós. O que acontece é que Israel tem uma arma de guerra. Israel tem um profeta, e esse profeta é capaz de prever aquilo que o Senhor pensa no seu quarto. Então eles vêm e antecipam a sua estratégia. O rei da Síria, que tem potência militar, decide: eu vou tomar essa arma de guerra. Manda um destacamento do seu exército ir até a cidade do profeta Eliseu, e ali eles cercam o profeta. Eles cercam o profeta de tal modo que, quando o servo observa aquele tipo de conduta, aquele tipo de estratégia de dominação, ele entra em pânico. Só que Eliseu tem um olhar que não é baseado em coisas materiais, em uma perspectiva natural. Eliseu estava vendo anjos celestiais, carros de fogo ao seu redor. O olhar de Eliseu não era o mesmo olhar do seu servo. Porque se nós somos seres humanos que nos limitamos a ver com os nossos olhares naturais, nós temos uma perspectiva de vida, uma perspectiva de mundo também limitada àquilo que é natural. Eliseu via além. Eliseu enxergava muito mais do que o seu olho natural permitia ver. O seu servo não. E é por isso que Eliseu ora ao Senhor e pede: Pai, eu peço que o meu servo veja o que eu estou enxergando. Observe bem. Às vezes, aquilo que você vê não é aquilo que Deus quer que você veja. Porque o Deus a quem você serve, ele não está adstrito, ele não está limitado ao mundo físico, ao mundo da lógica humana. O homem, ele está preso no tempo, no espaço, ao seu corpo físico. Mas Deus não. Deus, ele está além de tudo isso. Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. E tem um detalhe: esse Deus está contigo. É esse Deus a quem você serve. Então a pergunta que eu faço é: quem você é? Quem você realmente é? Como você se enxerga diante dessa perspectiva que eu te apresento? Já que você tem um Deus que é todo-poderoso, os seus olhos enxergam o quê? Se você é um homem que vive pela fé, os seus olhos devem estar amplificados por essa fé. Às vezes, você vive uma vida limitada, uma vida medíocre. E a palavra medíocre, você precisa entender, não é nenhuma crítica, porque medíocre é aquele que está na média de todos. E você não consegue ultrapassar e avançar, porque você não é capaz de enxergar pelos olhos da fé aquilo que não está à sua frente. Você vê aquilo que é impossível. E Deus transforma o impossível em algo real. Deus transforma o impossível em algo que está à sua disposição. E é essa visão que eu quero propor para você. Que você não olhe as circunstâncias. Que você não olhe o exército
do rei da Síria que está te cercando. Que você observe que aquele que está com você é muito maior do que os seus problemas. Ele é o Deus criador de todas as coisas. Ele é o Deus que estabeleceu os céus, que criou a terra, que separou o firmamento, que estabeleceu os luminares. É o Deus que te deu a vida. Foi o Deus que te propôs uma vida completamente única, peculiar, especial. Eu tenho que dizer para você que você é muito especial para Deus. E Ele jamais vai te lançar à própria sorte. Mas você precisa focar. Você precisa regular as lentes dos seus olhos. Você precisa estabelecer para a sua vista algo que vá mais além do que o físico, do que o humano, do que aquilo que te limita. Creia no Deus do impossível. Mas aí, nesse ambiente de visibilidade, de luz, de iluminação, você precisa entender que você é aquilo que você vê. Se você é alguém que só enxerga problema, você é um problema. Se você é aquele que fica apenas observando os carros do exército inimigo, os cavalos do rei da Síria, você é um problema. Você não vai conseguir vencer as dificuldades que a vida nos apresenta. E eu tenho algo para dizer para você. No mundo nós temos problemas. Quando você tem uma vida de intimidade com Deus, isso não significa que você está isento de problemas. A vida são dificuldades. O próprio exemplo de Jesus Cristo nos revela isso. Jesus, ele começa o seu ministério indo ao deserto e se permitindo ser tentado pelo diabo. Pegou a visão? Deus prevê algo que nos serve de referência, de que o ministério de Jesus Cristo, ele é startado, iniciado pela presença do Filho dele no deserto, em meio a lutas e a dificuldades. E Jesus vai mais além. Ele se priva da alimentação. Ele se permite sentir fome. E no meio dessa privação, ele está pronto para ser tentado por Satanás. Imagine você, Jesus Cristo não fugiu da tentação de Satanás. Pelo contrário, ele até, eu acho que naquele momento brincou até com a presença do diabo. Porque ele disse, olha diabo, você pode vir. E para você vir e mostrar que eu sou capaz de te vencer, eu vou mais além, eu vou ficar com fome. E eu vou permitir que você me tente naquilo que eu não tenho. Me falta alimento, então venha e me proponha o que você deseja. Olha só, Eva no paraíso é tentada por Satanás para que ela pudesse obter o que ela não tinha, que era a posse do fruto proibido. Jesus Cristo vai para o deserto e se permite sentir fome e agora está apto a ser tentado por Satanás. E o que acontece? É justamente aí que Satanás chega e diz, se você é o Filho de Deus, se você é esse Todo-Poderoso, você está com fome, manda que essas pedras se transformem em pão e mata a tua fome. É assim que Satanás age. Primeiro, ele quer trabalhar na tua vaidade. Ele quer trabalhar no teu perfil natural, humano, que é se sentir alguém poderoso, alguém digno. E ele diz para você, se você é isso tudo que você pensa que é, cadê o teu Deus? Cadê a tua força? Cadê a tua intimidade com o teu Criador? Manda que essas pedras se transformem em pão. Mas Jesus Cristo, ele sabia o propósito, o objetivo, a meta, o plano dele. E Jesus Cristo, usando o poder da palavra, diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Jesus Cristo estava, naquele momento, deixando algo que era a marca do ministério dele. Ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo, e o objetivo dele era a fidelidade ao Pai, o compromisso com o Pai, cumprir a determinação que lhe foi dada. Então, mesmo com fome, eu não abro mão do meu propósito. O diabo negocia contigo. Ele vai na tua carência, ele vai no teu ponto fraco e te propõe suprir
essa necessidade tua. Se você não tem uma perspectiva, uma visão de compromisso com Deus, de andar com Deus, de ter intimidade com Deus, você acaba caindo, você acaba sucumbindo às propostas de Satanás. É isso aí que te leva ao problema. E a sua visão fica embaçada, justamente porque você se permite governar pelos seus desejos. E eu quero dizer uma coisa para você: enganoso é o coração do homem. À luz da Bíblia, enganoso é o coração do homem. O que isso significa? Se alguém te propõe viver os teus sonhos, se alguém te propõe cumprir os desejos do teu coração, muito cuidado. Você está em terra perigosa, você está no território do inimigo. Ele vai atuar com muita intensidade para que você possa sair do propósito de Deus na sua vida. Cuidado com as tuas emoções, cuidado com os teus desejos, porque o diabo te induz a acreditar que você não nasceu para sofrer, que você nasceu para ser feliz, e essa felicidade estaria em você dar vazão aos desejos do seu coração. Mas, à luz da Bíblia, eu te proponho algo completamente diferente. Você não nasceu para cumprir os desejos do seu coração. Você nasceu para cumprir o propósito de Deus em sua vida. Ele tem um plano para você. Então, fica firme. Mesmo com fome, fica de pé. Mesmo com sede, permanece fiel. Mesmo na dificuldade, não negocie os seus princípios e os seus valores. Abra a sua visão para um mundo muito maior do que a sua própria existência física. Porque você sabe, a eternidade existe, a eternidade é real. E há um Deus que tem um projeto para você que é baseado não no agora, mas justamente na eternidade. Então eu proponho que você dê um salto de fé, abra os seus olhos e observe o agir de Deus em todas as circunstâncias na sua vida. Mas nos surge, diante desse cenário, alguns questionamentos. É de que, na verdade, Deus, Ele já nos deu o suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Então eu faço uma pergunta para você: se Deus já nos deu tudo o que é necessário para que eu tenha todas as minhas necessidades supridas, por que é que eu foco naquilo que eu ainda não tenho? Olha só, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Éfeso, no capítulo 1, versículo 3 em diante, ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse é o teu Deus. Ele já te deu tudo o que é necessário para que você se sinta pleno, para que você se sinta abraçado, para que você se sinta cuidado por Deus. Então, meu amigo, muda o teu ponto de vista. Não foca nas tuas carências. Passa a agradecer a Deus pelo que você é. Passa a agradecer a Deus pelo que Ele já te deu, pelo fôlego de vida, pelo teu corpo físico, pelo teto que te abriga, pelo alimento que é posto na tua mesa, por todo o contexto no qual você vive. Mas você pode pensar assim: olha, é porque você não me conhece. Olha, é porque você não sabe as dificuldades e as lutas que eu tenho enfrentado. Correto. Como eu acabei de dizer, a vida é cheia de problemas e de aflições. Mas você tem muito mais motivos para agradecer a Deus. E Deus não gosta de pessoas ingratas. Deus ama a gratidão que emana do seu coração. Deus, Ele vai te suprir cada vez mais quando você se chegar a Ele com uma postura, com uma atitude de gratidão, com alegria pelo que Ele já te proveu, pelo que Ele já te proporcionou. Se você tem essa atitude de gratidão, as bênçãos que são prometidas para você são sem medidas. A própria palavra de Deus nos diz que aquilo que o coração nunca sentiu, os olhos nunca viram, é o que Deus tem preparado para mim e para você. Então, esse Deus, Ele nos trata de uma maneira especial. O próprio texto da carta de Paulo à igreja de Éfeso,
No capítulo 1, versículo 4, diz assim: Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Esse Deus te ama de um modo especial. Ele te trata como filho. Você tem uma condição privilegiada. Você é contado como filho de Deus. Você não é só criatura de Deus, você é família de Deus. Isso nos basta. Porque Deus tem cuidado de você e Deus tem cuidado de mim. Então, eu te chamo para uma mudança de perspectiva. Os nossos olhos definem o nosso interior. Se você só enxerga problema, você é um fardo. Você é um repositório de problemas. Mas se você é uma pessoa que enxerga um Deus agindo no meio das dificuldades, você tem algo dentro de você. Você tem esperança viva. Você tem uma fé inabalável. E esse Deus não vai te decepcionar. Eu não sei o que está acontecendo contigo, mas algo está te paralisando. E eu preciso te chamar à luz da palavra para que você avance. Enfrente esse medo. Tenha coragem. Isso me faz lembrar um texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 14, versículo 22 em diante, quando você se depara com aquela cena dos discípulos de Jesus entrando no barco e indo para o outro lado, atravessando aquele mar. E de repente, eles se deparam com uma tempestade. Lá no alto mar, eles se deparam com ondas açoitando o seu barco, com ventos veementes e impetuosos jogando de um lado para outro aquela embarcação. Lembre-se, um dos maiores medos de pescadores é enfrentar a tempestade. E ainda mais quando essa tempestade acontece à noite, nas trevas, na escuridão. Esse é o maior medo de todo pescador. Mas o que é que Jesus faz? Jesus chama os seus discípulos e ordena que eles entrem no barco e enfrentem a tempestade. E para piorar, Jesus sai. Jesus se retira e vai orar. E larga aqueles homens à sua própria sorte, à mercê dos seus medos. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus queria tratar aquele medo. Jesus queria libertar os seus discípulos daquele medo. E ele permite que a tempestade surja para que aqueles homens saiam dali testados e aprovados. E no meio do caos, da tempestade, do vento, da chuva, Jesus chega caminhando sobre as águas, acima da tempestade, acima das ondas, acima dos problemas. Mas aqueles discípulos não enxergam Jesus. Eles enxergam o vento, eles enxergam as ondas, eles enxergam a crise, o problema, a dificuldade, mas não enxergam Jesus. A solução, eles enxergam em Jesus um fantasma. Jesus, que seria a válvula de escape, é vista no primeiro momento como um fantasma. Olha como o medo muda a nossa perspectiva. Olha como o medo muda a minha visão. Mas de repente Jesus disse: não temas, sou eu. Eu sou o caminho. O caminho que traz salvação para vocês está aqui no meio da tempestade. Pedro, mais afoito, ele se joga e diz assim: se tu és o Cristo, se tu és Jesus, me permita andar sobre as águas. Eu quero ir até o Senhor. E Jesus diz: claro, Pedro, venha. A tua fé vai te trazer a mim. E Pedro começa a caminhar sobre as águas. Próximo a Jesus, ele começa a afundar. Mas tem um detalhe: Pedro afunda perto de Jesus. E ele clama: Jesus, me salva! E quem é que está ali perto para salvá-lo? Jesus. Quem é que está contigo nesse momento? Quem é que pode te livrar das águas? Quem é que pode te livrar dos problemas?
É esse mestre amado, é esse Salvador eterno, é esse que tem o controle de todas as coisas. Então se apegue a Ele, levanta a tua cabeça, sai dessa situação de paralisia, para de ver fantasmas aonde não existe. Olha para Jesus, porque Ele pode mudar a tua história. Cria coragem, vence o medo, olha para Jesus, segura na mão dEle e Ele vai te conduzir para águas tranquilas. É essa a perspectiva que eu quero que você tenha nesse momento. É que você encontre, à luz dessa palavra, uma opção de vida para você e vida em abundância. Mas para isso, você precisa ter fé. É preciso acreditar. Porque se você não acreditar, você não vence o seu medo. Você não é capaz de sair da zona de acomodação. Aonde você está, pode ser muito confortável. Você pode estar aí totalmente organizado na sua vida, totalmente até paralisado pelos seus medos, pelos seus traumas. Você está numa zona de conforto. Mas eu te pergunto, você quer mais? Você está satisfeito com a tua vida ou você quer mais? Agora você não vai ser conduzido pela tentação do diabo, mas pela possibilidade que Deus coloca em sua vida. Se tem um diabo que te tenta para te destruir, tem um Deus que te chama para viver pela fé. E uma fé que te eleva, uma fé que te exalta, uma fé que traz bênção para a sua vida. Foi assim com Abraão. Você se lembra de Abraão? Abraão está lá como proposta no livro de Gênesis, no capítulo 12. E Deus o chama em uma situação de conforto. Abraão já estava com 75 anos de idade, patrimônio, família estabelecida, estava bem organizado e de repente ouve a voz de Deus. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai dessa zona de conforto e vai para onde eu te enviar. Porque Abraão tinha tudo, mas não tinha a presença de Deus. Ele precisava viver uma vida que fosse fundamentada na presença de Deus. E ele vai. Ele abre mão de tudo, do seu conforto, da sua família, de toda a estrutura que estava montada para que seu patrimônio fosse preservado e avança. Ele vai adiante, pega a sua esposa e vai viver uma jornada de fé. E é por isso que ele é chamado de o pai da fé. Ele é imputado como o pai da fé, porque ele foi capaz de sair da zona de conforto e viver uma novidade de vida em Deus. E é para isso que você é chamado, para viver uma novidade de vida em Deus. Não olha para trás, não olha para os teus traumas, não olha para as suas experiências mal sucedidas. Olha para frente, enxerga o caminho que Deus vai abrir na sua vida e você vai perceber que tudo vai mudar na sua história. Você crê nessa palavra? Você está disposto a viver pela fé, a obedecer ao chamado de Deus na sua vida? Se você está, feche os seus olhos. E eu quero orar por você. Eu quero plantar na sua vida uma vida diferente, uma vida que ultrapassa o natural, uma vida que é baseada no sobrenatural de Deus. Levanta, enxuga essas lágrimas, se ajusta diante de Deus e deixa Ele agir na sua vida. Deus, Pai de toda a eternidade, eu sou grato a Ti, Senhor, por esse momento especial que nós passamos aqui, ouvindo a voz da Tua palavra, Pai, da Tua palavra que traz vida e vida em abundância. Pai, eu te peço por cada um daqueles que estão participando desse programa, que Tu possas entrar na casa deles, trazendo, Pai, uma novidade de vida baseada na Tua presença gloriosa, uma vida de fé, uma vida, Pai, de entrega total a Ti. Deus, que o Teu Santo Espírito entre na vida de cada um desses irmãos, desses amigos e faça uma mudança de perspectiva. Permita que eles enxerguem, Pai, o Teu exército de anjos celestiais que está ao redor deles, guardando-os, livrando-os do mal, protegendo-os do perigo. Pai, maior Tu és do que todos os nossos problemas. Nós acreditamos em Ti, Pai, e nós nos entregamos diante de Ti. Perdoa, Pai, a nossa falta de fé.
perdoa a nossa maledicência, perdoa, Pai, o nosso limite, Pai, que nós estabelecemos com base em nossa vida pretérita. Nos faz, Pai, acreditar no milagre, nos faz viver esse milagre. Deus, eu te peço, aonde quer que essa pessoa esteja, a qualquer hora que seja, Pai, entra e muda toda essa história em nome de Jesus. Que haja cura nas emoções, que haja cura, Pai, dessas doenças emocionais, que haja vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço àquele que está controlando todas as coisas. Que Deus te abençoe, que Deus possa estar contigo, que Deus possa estar edificando a sua vida e que esse programa seja um instrumento de bênção para você, a sua casa e a sua família. Deus te abençoe.